Senhor, meus queridos, glória a Deus pela tua vida. Estamos iniciando aí um novo ano, 2021, e essa lição de escola dominical, a primeira nossa aqui de adolescentes. Eu tô com a capa antiga ainda, que foi mudada a capa, mas o conteúdo continua o mesmo. E estamos com a lição de adolescentes aqui, que ela vai falar a respeito de aprendendo com as cartas. E a primeira lição é Cartas Paulinas para hoje. Dá o seu like, não esqueça aí de curtir o vídeo e um feliz ano novo para todos vocês, tá bom? Vamos lá, lição número 1. E olha o que vai falar aqui o texto. Vai falar sobre as cartas escritas, as cartas paulinas, escritas por Paulo. E diz aqui, ó, o destaque: meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Isso está escrito em Gálatas, capítulo 1, versículo número 11 e versículo número 12. Aí ele explicando que não foi dele, que era algo do céu, algo que Deus entregou para que ele escrevesse, algo dos céus para o povo. E aqui no início da lição, ele vai dizer que, conhecendo o homem chamado Paulo, Saulo, também conhecido como Paulo, além de desfrutar do status de cidadão romano, título recebido por herança do seu avô ou pai, era um judeu nascido na próspera, culta e importante cidade de Tarso. Esse era o Paulo, esse era o Saulo, esse cidadão romano, esse homem aqui conhecedor. E ele diz assim: o qual em suas próprias palavras era uma cidade não insignificante da Cilícia. Ele foi educado em Jerusalém quando ainda era um adolescente, tendo como mestre um fariseu de grande destaque na cultura. E esse fariseu da religião judaica era o famoso Gamaliel. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu a palavra aos pés de Gamaliel. E aqui eu abro um parênteses para você, adolescente que está me ouvindo, professores também, que Deus abençoe a vida de vocês. Eu abro um parênteses aqui: Gamaliel, aos pés de Gamaliel, aprendeu com o famoso Gamaliel, e isso ensina os adolescentes que sempre é bom você ir aos pés daqueles com maior idade, os anciãos, aqueles que conhecem a Bíblia, aqueles que aprenderam a palavra, aqueles que tiveram uma experiência com Deus, e aprender da palavra do Senhor. É importantíssimo você parar para ouvir os de mais idades, os idosos, os mais velhos, para vocês aprenderem bastante. Isso faz me lembrar do filho de Salomão, quando ele ouviu assim, o conselho dos mais de idade e não deu muita bola, e foi no conselho dos jovens e acabou dando maior problema lá, a história lá de Roboão. Vocês sabem, quem já estudou a Bíblia sabe a respeito disso. Mas então é bom nós ouvirmos os mais velhos, aprendermos com as experiências deles, e aqui fala de Paulo aprendendo com o famoso Gamaliel. Já crescido e instruído no judaísmo, tornou-se um membro do Sinédrio. Sinédrio é até aqui diz que era uma espécie de Suprema Corte de Justiça dos judeus. E eu já ouvi falar do Sinédrio que eram 71 pessoas, alguns já falaram 72, 73, e assim vai. Mas o Sinédrio era importante, não é até esse número, o importante é que o Sinédrio era como uma Suprema Corte de Justiça lá dos judeus, e intolerante extremismo religioso capaz de perseguir os primeiros seguidores de Jesus, consentindo com a morte. Até que você já ouviu falar ali da morte de Estevão, que foi algo terrível, e isso foi consentido pelo Sinédrio. Então, eram leis que eles aplicavam, eles faziam coisas que eram tão rigorosos a ponto de matar as pessoas, a ponto de condenar a morte. Então era algo muito, muito terrível isso daí. O Sinédrio então passava a ser algo terrível.
Vamos ver o que mais que diz aqui, aonde eu parei. E aqui ele diz, membro da corte e tal, e aqui fala também do diácono Estevão. O diácono Estevão, quando ele foi morto ali, ele tinha esse consentimento, o Sinédrio tinha consentido isso, até que você vai ver que Paulo, né, o Saulo, ele estava ali próximo, estava ali junto naquele algo terrível que ocorreu ali, que foi a morte de Estevão. Mas continuando aqui a nossa lição, com a autorização do sumo sacerdote, Caifás, Saulo foi em direção à cidade de Damasco para prender todos os que confessavam Jesus como Senhor e Salvador. Imagine, todos ali que eles faziam parte ali, seguiam Jesus, foram condenados à morte. Então o Sinédrio, ele tinha esse importante e triste, né? Fato de consentirem com morte. O Sinédrio era a corte judaica ali, e eles administravam a justiça, tanto ali interpretavam o Torá, que é o Pentateuco, a lei de Moisés, ele tanto oral, escrita, como a escrita exercia simultaneamente. Então eles faziam isso. O Sinédrio era esse lugar com vários homens que faziam parte, como eu falei, mais ou menos 71 membros faziam parte do Sinédrio. E aqui nós vamos ver que aqui foi decretado que haveria uma perseguição contra aqueles que confessavam Jesus como Salvador. E aqui diz que, entretanto, seus planos foram frustrados por Deus. Ele foi confrontado por Jesus, ressuscitado e feito seu prisioneiro. Agora o perseguidor foi transformado em perseguido, como diz o texto aqui. Ele passou a ser perseguido, porque agora ele também começou a confessar a Jesus como Senhor, Jesus como Salvador, e diante disso ele passou também a ser perseguido, a ser humilhado, também assim como outros que fizeram o mesmo, que passaram pela mesma situação. E aqui ele diz assim, a composição das cartas de Paulo. Agora entra nas cartas, a gente deu uma breve falada sobre Paulo, e aqui fala das composições. Não mais conhecido como Saulo, Paulo se tornou um homem muito bem preparado. Ele investiu tempo e dedicação quando ainda era adolescente. Então ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele aprendeu a palavra do Senhor, ele estudou, era dedicado. E aqui diz que, muito embora tenha se divertido enquanto criança, provavelmente, claro, não perdeu nem desperdiçou seu tempo. Antes, aproveitou cada oportunidade recebida nas diferentes fases de sua vida. Então ele tinha uma profissão, fabricava tendas, ele trabalhava, ele fazia obra e trabalhava. Ofício que aprendeu com seu pai. Só um detalhe aqui. Eu dei um destaque aqui, eu falei que ele trabalhava e fazia obra, porque alguns pegam aquele texto que diz assim, que o justo viverá pela fé, querendo aplicar que não tem que trabalhar, tem que só fazer a obra. Não é assim. Alguns, eu creio sim, que são separados para trabalhar totalmente na obra, vão ganhar daquilo, vão receber, mas outros não, outros têm que trabalhar sim, tem que trabalhar, ter sua vida, ter sustento e cuidar da obra do Senhor. Então não são todos assim, que a gente vê uma linha de pensamento de alguns jovens, não adolescentes, mas jovens, que acham que fazer a obra do Senhor é o suficiente e não tem que trabalhar e fazer só obra e viver disso e pronto. E deixa a família perecer muitas vezes. Mas continuando aqui. Além disso, ele era um poliglota, imagine, falava hebraico, aramaico, grego, latim, bem como conhecia a filosofia e a cultura do seu tempo. Tremendo, né? Tremendo conhecimento aí, né? E ele resolveu seguir aí o nosso mestre tão maravilhoso, Jesus Cristo, né?
como alguns dizem, Jesus, né? E assim por diante. Agora, adulto e convertido, Deus usou sua capacidade física e intelectual a serviço do reino. Paulo se tornou o maior missionário e escritor do Novo Testamento. Como sabemos, o Novo Testamento constitui 27 livros, dentre os quais 21 são classificados como epístolas ou cartas, 13 são da autoria do apóstolo Paulo, 13 sendo cartas encaminhadas por ele, tanto às igrejas localizadas ali na cidade como Roma, Corinto, Éfeso, mas quanto às pessoas ali, como os pastores Timóteo, Tito, os irmãos Filemon. Então aqui você pode ver várias cartas ou epístolas que eram escritas por Paulo, o cuidado dele, a preocupação dele com o povo, a preocupação dele com aquelas igrejas que haviam sido fundadas ou que estavam sendo iniciadas ali. Essas cartas foram inspiradas por Deus e escritas por Paulo, quando este exercia seu ministério de pregação e implantação de igrejas no primeiro século. Elas são uma espécie de documentos ocasionais, ou seja, nasceram a partir de uma ocasião específica e por alguma circunstância especial, comportamentos que precisam ser corrigidos, erros doutrinários, questionamentos, dúvidas. Ou seja, na época foi criado para aquelas igrejas específicas, mas que servem para nós hoje. Quando você vê, por exemplo, Timóteo, não desperta o dom que é em ti, e assim por diante, e vários textos aí que falam em Timóteo, Efésios e tantas outras cartas. Mas aqui dizendo, Epístolas Romanos 1 e 2, Epístolas de Romanos 1 e 2 de Coríntios, não tem Romanos 1 e 2 não, Epístolas de Romanos 1 e 2 Coríntios, Gálatas 1 e 2 Tessalonicenses, que não possuem a classificação específica. Detalhe, as cartas aos Romanos é uma das mais teológicas que você pode ver, que ensina muito, muito, muito mesmo. Claro, toda a Bíblia, mas Romanos, ela vai entrar em detalhes de coisas que nós precisamos aprender na nossa fé, para não cair em heresia, não cair em enganos. Cartas de cárcere, no qual foram escritas quando estava preso, Filipenses, Filemão, Colossenses e Éfeso. E cartas pastorais, que são escritas às pessoas, que ali fala 1º e 2º Timóteo e Tito. Então são cartas aí para você ver o empenho do apóstolo Paulo. A atualidade dos conselhos de Paulo para nós. As cartas de Paulo estão distantes de nós de aproximadamente 21 séculos. Olha o tempo. No entanto, sua mensagem continua atual e relevante. A palavra de Deus, ela é atual. Sempre, passe o tempo que for, vai continuar sendo atual. E nós vemos isso quando olhamos, lemos as cartas de Paulo, as epístolas. Diferente de alguns livros que têm um caráter puramente descartável, as cartas de Paulo apresentam conselhos que permanecem atuais. Livros aqui, que quer dizer também, o comentarista, não são livros da Bíblia, que ele tem 66 livros. Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer livros comuns, qualquer livro, que passa, descartável e tal. Não, mas ele é a palavra de Deus. Então, dentro dos 66 livros da Bíblia toda, não são descartáveis, é a palavra de Deus que se renova, mesmo sendo mensagens específicas para algumas ocasiões, alguns povos ali, e você vai entender que são verdades também para nós. Não tem como dizer, não, isso é só para eles, lá não é para nós. Calma aí. São verdades bíblicas. É claro que isso daí vai entrar num debate, e nós não vamos fazer debate teológico aqui, não. Mas assim, a Bíblia ela inteira, ela é proveitosa para nós, para exortar nós, para edificar a nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. Então, sendo palavra de Deus, o Antigo Testamento, os 39 livros lá, ela não é viva e eficaz. É viva e eficaz, assim como os 27 livros do Novo Testamento. Vivo e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela permanece. Mas falando das cartas de Paulo, aqui ele vai dizer, dos muitos conselhos oferecidos pelo apóstolo às igrejas e às pessoas, diz aqui, obedeça aos pais. Então, aqui entra Efésios, capítulo 6 e versículo 1. Detalhe, pessoal, obedecer aos pais, mas dentro do mesmo texto aqui, ele vai dizer também para os pais, não provocarem a ira dos filhos. Então você vê que ele pega os pais ali e fala, filhos, obedeça os pais, hein? Mas ele diz assim, pais, não provoqueis a ira dos filhos. Então você vê dentro do próprio texto, dizendo para obedecer aos pais, mas alertando os pais para conduzir os filhos e para não deixar eles irados. Aqui, Deus se agrada de jovens
que escolhem trilhar o caminho da obediência. Daí ele vai dizer que, infelizmente, alguns diziam, não querem obedecer aos pais. Nós vemos casos aí de pessoas matarem os pais, de pessoas praticarem o mal contra os pais, contra os avós. Infelizmente, que não quiseram, não querem seguir o que diz a Bíblia Sagrada, e isso lá na frente a pessoa vai se arrebentar, porque não segue o que diz a Bíblia Sagrada. Então, os filhos que não honram o pai e mãe, que não honram seus avós, que não obedecem os mais velhos, também não honram, lá na frente vai dar zebras. O que mais aqui, ó? Ore pelas autoridades. Isso daqui é lá em 1 Timóteo, e aqui ele diz: sejam feitos pedidos, súplicas, ações e graças a Deus em favor das pessoas. 1 Timóteo 2:1. E aqui ele diz o que é nisso? Ele fala para quê? Para nós orarmos para aqueles que estão em eminência, aqueles que são os reis, autoridades. Então nós temos que orar sim pelo poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, porque nós temos que orar a Deus que essas leis que são colocadas por Deus, eles possam, essas autoridades que são colocadas por Deus, eles possam fazer o melhor. Se eles fizerem o bem, andarem corretamente, o país, a nação vive sossegada. Então é isso que nós temos que observar, seguir, orar e seguir o que diz a Bíblia Sagrada. Daí ele diz aqui, ó, ele fala da política, o comentarista fala que há roubos na política, há problemas na política, no país, mas aqui é ensinado a nós que conhecemos a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, nós orarmos. Adolescente, começa a orar já aí, começa a orar. Nós precisamos orar. E aqui diz: viva para a glória de Deus. Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Embora o contexto do texto seja os alimentos que eram oferecidos como sacrifício aos demônios na antiga cidade de Corinto, o princípio por detrás desse conselho é atualíssimo. Paulo nos convida a usar nossa liberdade com amor e responsabilidade para com Deus e com o próximo. Amar Deus e amar o próximo como a nós mesmos e fazer o melhor para ajudar o próximo, para viver bem com o próximo, para abençoar o próximo. E aqui diz: nossa vida não deve ser vivida de maneira egoísta, buscando somente nossos próprios interesses. Você não é uma ilha em si mesmo, nem a única cereja do bolo, ou como diz um amigo meu, um pastor amigo meu, uma vez numa escola dominical, ele falou bem assim, aqui fala da cereja no bolo, né? Ele falou bem assim: seja azeitona no bolo. Daí todo mundo ficou se olhando assim: azeitona no bolo? Deve ser um bolo salgado, né? Que tem azeitona, mas é a cereja no bolo, não é a azeitona no bolo. Mas independente, faça a diferença. Faça a diferença e não seja egoísta, não seja egocêntrico. Egocentrismo não é legal. Seja cristocêntrico a tua vida e faça o melhor. Se você for cristocêntrico, a tua vida for cristocêntrica, você sempre vai procurar ajudar o próximo, servir ao próximo, amar o próximo, viver bem, assim como Paulo tomou uma decisão na vida dele. O Saulo, por que me persegues? Tomou uma decisão na vida, falou: Senhor, tô aqui e tal, mudou a vida dele e a vida dele passou a ser cristocêntrica. E as cartas maravilhosas, as 13 aqui que nós falamos, escritas por ele, inspiradas pelo Espírito Santo, até hoje nos motivam a caminhar, a viver, a vencer e acreditar naquilo que Deus tem para nós. Então faça isso. Pessoal, aqui encerra a lição, mas se inscreva no canal. Me ajuda lá, escreva, dá um like, ajuda, divulga. Cada vez que você der like, você assistir os vídeos, eles vão ser mais divulgados ainda e as pessoas vão ouvir a palavra do Senhor. Aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo, Telemaco, Paraná, e eu agradeço muito você mesmo. Na descrição desse vídeo tem a lição juvenis, que já foi comentada há anos atrás, eu coloquei ela novamente, e tem o comentário também que eu vou colocar da lição de jovens do meu amigo pastor Marcos Tedesco, que eu fiquei muito feliz, ele escrevendo mais uma lição aí, agora de jovens. Ele já escreveu de juvenis, agora de jovens. Que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dele, e a todos vocês do Brasil todo que tem nos apoiado, nos ajudado a divulgar a palavra do Senhor, tá bom? Um abraço, a paz do Senhor e até.